Irmãos, que alegria imensa podemos estar novamente nos confraternizando nessa devocional diária para podermos manter a nossa comunhão, corpo de Cristo em comunhão. Separei para essa meditação uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz assim: começando no 27, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, nossa amada Igreja Presbiteriana da Tijuca completou 53 anos de portas abertas. E como um primeiro objetivo prioritário foi adorar a Deus, e o segundo objetivo decorrente desse é estar pregando a boa nova do Evangelho, que vem a todos avisar o grande amor que Deus tem pelo seu povo. Quantos desafios nossos irmãos que chegaram aqui desde o início tiveram que enfrentar. No texto completo que narra a experiência de Pedro, e você pode conferir isso no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você pode conferir a intervenção da providência do nosso Senhor utilizando a ação de um dos seus anjos, nós não sabemos o nome dele, para abrir o cárcere em que estava Pedro, lá no versículo 19, de uma forma que só Deus pode ordenar uma ação tão extraordinária como aquela. Os céticos não creem na existência de anjos ou seres superiores aos homens, que agem sob total controle e comando do nosso Deus soberano. Há vários registros na Bíblia que você pode verificar outras ações de Deus em favor do seu povo. Se você quiser anotar, segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, uma outra em Daniel, capítulo 6, versículo 22, e também em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Como deve agir e qual deve ser a atitude de uma pessoa verdadeiramente crente e temente ao Senhor frente a dificuldades que nós enfrentamos rotineiramente nas nossas vidas? E precisamente o que respondeu Pedro e os demais apóstolos ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma autoridade religiosa e os demais apóstolos, juntamente com Pedro, responderam a ele de uma forma efetiva, não demonstrando desobediência a ele, mas obediência prioritária a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E um integrante daquele sinédrio comentou de uma forma muito decisiva, dizendo o seguinte: se estes homens ou se esta igreja vem dos homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E essa congregação a que nós fazemos parte, de crentes da Alzira Brandão, que vem se fortalecendo em cada tribulação enfrentada, conforme ocorreu com os apóstolos na igreja primitiva. Nós vemos isso nos versículos 41 e 42, e no templo e de casa em casa não cessavam de orar e de ensinar e de pregar a respeito de Jesus o Cristo. Nós também fazemos isso aqui na nossa amada Igreja da Tijuca. Temos várias testemunhas que vivenciaram isso ao longo do tempo e que estão ainda congregando conosco nesses 53 anos de aniversário da nossa igreja. Graças ao nosso Deus poderoso, se agradou em dar-nos o seu reino aqui nesta agência pequenininha, mas tão agradável e amada que é a Igreja Presbiteriana da Tijuca. A conclusão, meus irmãos, é que você que está fazendo parte dessa bela história
única e exclusivamente porque foi chamado por Jesus para dizer ao povo todas as palavras desta vida de fé que nós vivemos, conforme você encontra no versículo 20 desse capítulo de Atos, pegue o seu arado com firmeza e, sem olhar para as ocorrências que querem distrair ou tirar o foco, olhe para frente e vamos trabalhar comemorando esse aniversário maravilhoso de 53 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana da Tijuca, agência do Reino aqui na Alzira Brandão. Vamos nos unir nesse objetivo para agradar ao nosso Deus.